E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Meu nome é Guilherme, você está no canal Ilumina Tarô e hoje vamos ver o que acontece na vida dos capricornianos e capricornianas em julho de 2025. Capricórnio, vocês ficaram em último lugar no ranking dos signos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, né, e quer receber as próximas previsões sobre o que você pode aguardar como os próximos acontecimentos da sua vida, na sua saúde, na sua vida amorosa, no seu trabalho e outros acontecimentos aí da sua vida em geral, deixe seu curtir, deixe seu coraçãozinho, comenta, compartilha, porque assim, além de você estar ajudando o canal a crescer e chegar a mais pessoas, você também tem mais chance de receber as suas próximas leituras primeiro, tá bom? Vamos agora para a sua leitura. Capricórnio, vamos lá para a sua leitura. Olha, aqui como as energias iniciais, temos o 3 de copas, o As de ouros, também temos o Cavaleiro de Espadas invertido. E na sua energia espiritual temos o As de Espadas invertido. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Aqui eu vejo que tem um grupo de pessoas aí que estão nos seus momentos bons. E você gosta de celebrar os seus bons momentos com essas pessoas. Aqui a gente pode estar falando sobre amizades, sobre familiares, né? São pessoas que você gosta ali de celebrar, né? Suas vitórias, suas conquistas, né? E aqui, pessoal, é como com esse Cavaleiro de Espadas invertido, é como se tivesse algumas coisinhas, alguns pontos aí que estão em conflito, né? E eu vejo que vocês querem tentar conversar, vocês querem tentar resolver essa situação, mas vocês não estão sabendo lidar com isso, não estão sabendo como fazer isso, sabe? Porque aqui essa carta também fala sobre muita impulsividade, então pode ser que ou vocês agiram de uma certa impulsividade, ou essas pessoas agiram com uma certa impulsividade aí, em alguma determinada situação, né? Aqueles pensamentos rápidos que vem assim, um julgamento rápido que vem. Ah, aconteceu tal coisa e eu nem parei para conversar com a pessoa para entender o que de fato aconteceu, por que isso aconteceu dessa forma, não. Eu já criei um julgamento rápido na minha cabeça e é isso, ponto final, entendeu? Então aqui é como se vocês quisessem resolver essas situações aí que ficaram... Não sei se a palavra pendente é a mais adequada, mas que geraram um certo atrito aí, né? Aqui não fala nada sobre fins de amizade, mas sabe quando tem aqueles choques, né? Por mal entendido ou por julgamento rápido, é disso que eles estão falando, tá? E essa carta aqui do As de Espadas invertido, pessoal, aqui, vindo essa carta falando sobre a sua energia espiritual, é como se a sua espiritualidade, né, quisesse falar com você, quisesse te dar recomendações, te dar dicas, te dar sugestões de como você pode fazer para solucionar essa questão, mas eles não estão conseguindo. É como se o seu canal espiritual estivesse fechado ou obstruído. E aí a mensagem não chega, sabe? Ou vocês não conseguem entender a mensagem. Sei lá, de repente você tem sonhos, mas vocês não estão entendendo os símbolos, né, que estão por trás daquele sonho que tem a mensagem que você precisa ouvir. Né? Ou então vocês não estão ouvindo a sua intuição, seja porque vocês estão passando, sei lá, às vezes é muita correria, né? A gente não tem tempo para poder acalmar, né, e deixar a mente livre para ter esse canal limpo, espiritual, não sei. Mas aqui, de fato, eles não estão conseguindo se comunicar com vocês como eles gostariam, tá? E aí, contando um pouquinho do seu passado, Capri, saiu aqui a carta dos 6 de ouros, tá? Aqui, pessoal, fala sobre se doar, tá? Eu tô sentindo essa energia. Vocês, capricornianos e capricornianas, né, melhor dizendo, vocês já se doaram muito para essas pessoas que a gente está falando aqui, tá? Teve uma doação, sim, no sentido, não ao pé da letra, pessoal, mas vocês se doaram no sentido assim, essas pessoas aqui, essas amizades, esses familiares, sei lá, né, esse grupo de pessoas que a gente está falando, por exemplo, a pessoa queria ir em tal lugar, mas não tinha ninguém para ir, aí vocês ficaram com pena e falaram, vamos lá, né, eu vou lá com a pessoa para ela não se sentir sozinha, coitado dela, vamos lá, mesmo que vocês lá no fundo não quisessem ir naquele lugar. Vocês se doaram e foram lá. Ou então a pessoa estava passando por um momento difícil, né? Sei lá, teve algum término, alguma situação difícil, e aí ela vai e pede sua ajuda. E vocês às vezes estavam sem tempo, ou também não estavam se sentindo muito bem, mas vocês foram lá, se
colocaram em disposição, foram lá conversar com a pessoa, ouvir a pessoa, acalmar ela. Entende? É nesse sentido, vocês já se doaram muito para essas pessoas aqui. E aqui, no momento presente, Capra, saiu a carta do Valete de Ouros, embaixo da carta do As de Ouros. Então, pessoal, veja aqui que vocês, nesse momento, vocês estão passando por uma fase de muita prosperidade na vida de vocês, né? Aqui pode ser que vocês tenham conseguido um emprego, tenham conseguido uma promoção, né? Aqui fala sobre coisas materiais principalmente, tá? São 2 cartas de ouro. Então vocês estão numa época sua de muita prosperidade, muita abundância, né? Estão construindo seu caminho, estão conseguindo as coisinhas que vocês queriam, né? Que vocês estavam trabalhando para conquistar, para conseguir. E aí, pessoal, no fundo do baralho, sai umas cartas aqui que não são tão positivas, tá? Temos aqui o 5 de espadas invertido, 5 de ouros invertido, 3 de espadas, 9 invertido também, o 9 de paus, a força invertida, o enforcado. Então, assim, pessoal, o que eu tô sentindo no seu jogo é o seguinte. Aqui é como se você, cara, você estivesse numa fase muito boa da sua vida, onde tudo tá dando certo, tudo tá prosperando, em todas as áreas da sua vida, tá? Aqui a gente pode estar falando sobre material, sim, mas pode estar falando também sobre a vida amorosa, né? E para essas pessoas que teve aí um atrito, um conflito, na vida delas isso não está acontecendo, elas não estão passando a mesma fase que vocês. Entende? E aí é como se de alguma forma isso atiçasse o lado sombra delas, entende? A sombra delas ficasse sussurrando no ouvido, tipo, olha, fulano tá muito bem de vida, conseguiu isso, aquilo, outro, e você não, você tá aqui sozinha, ou você não conseguiu aquilo que você estava desejando, que você estava trabalhando, entendeu? Ficasse sussurrando, aquelas vozes sombrias na cabeça. E é isso que está acontecendo, pessoal. Por isso que teve esse atrito aí entre vocês, tá? Mas aí, como tendência futura, saiu aqui o Valete de Espadas, pessoal. Vocês vão sim ter essa conversa, tá? Vai ter um momento oportuno, um momento certo de ter essa conversa. E aqui, pessoal, saiu o Cavaleiro de Espadas, o Valete de Espadas, tá? Então aqui pode ter aí umas certas farpas nessas conversas, tá? Seja por sua parte ou por parte dessas pessoas, tá? Então tomem cuidado. E aí, pessoal, para esclarecer um pouco melhor essa situação que a gente está falando, eu tirei algumas cartas do baralho cigano também. E olha as cartas que vieram: a carta da âncora, a carta da torre e a carta dos ratos. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Só confirma tudo aquilo que eu falei, tá? Então, Capri, aqui é como se você estivesse passando por um processo, mas estão numa época, numa fase aí da sua vida de estabilidade. As coisas estão estáveis ou estão caminhando para essa estabilidade emocional, financeira, né? Só que tem alguns ratos, né, escondidos aí na sua vida, uns ratinhos. E o que os ratos fazem, pessoal? Tô falando aqui na vida real mesmo, o que eles fazem, né? Eles procuram lugares onde tem fartura, né, onde tem abundância, onde tem bastante comida. Eles vão lá sorrateiramente e pegam a comida para eles, né? E aqui, pessoal, não estou falando sobre que as pessoas estão te furtando, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas aqui o que eu quero dizer é que elas estão com uma certa inveja sobre isso essa situação que vocês estão vivendo. Entende? Porque você, Capricórnio conseguiu isso, aquilo, outro, e eu não. E eu tô aqui sozinha, ou então aqui nesse emprego onde eu não sou reconhecido, não sou reconhecida. Entende? E aí vai ter o momento da torre, pessoal. Vai surgir a oportunidade. Isso aqui é intervenção divina, tá? A espiritualidade está preparando o momento certo para vocês terem essa conversa aí. E aí os ratos vão sair. Os ratos que estavam escondidos vão sair. E aí o que você vai fazer com esses ratos aí é com você, Capri. Tá? O que você vai fazer com esses ratos? Você vai afastar esses ratos de você? Você vai domesticar esses ratos? Você vai purificar e fazer uma proteção no seu campo, né, na sua vida, para que esses ratos não se aproximem, não voltem? Não sei, aí é com vocês, tá? E vocês estão entendendo que eu estou falando metaforicamente, né? Vocês estão entendendo a mensagem, né? A gente está falando, nós não estamos falando sobre ratos aqui, estamos falando sobre pessoas invejosas, tá? E pessoal, aqui, apesar de ser rato, que é sim uma situação complicada, mas é aquilo, não é um rato, não é uma cobra, né? Então não tem veneno. O que eu quero dizer com isso é que eu não sinto que essas pessoas querem o seu mal. Elas gostam de você, só que elas estão sentindo uma inveja.
Isso aqui é o ego delas falando. Entende? Porque se elas estivessem também no mesmo nível que vocês, estaria tudo bem, tudo perfeito. Só que como vocês estão um nível acima, elas olham pra você lá em cima e ficam, tipo, se sentindo mal. Se sentindo capaz. Se sentindo menos. Entende? Então eu não vejo aqui toxicidade, eu não vejo que essas pessoas querem o seu mal, que querem você na pior, querem te destruir, não. Elas estão se sentindo inferiores. Entende? É isso que o seu jogo está falando. E aí vocês precisam saber muito bem o que fazer, né, com essas pessoas. Qual que é o melhor caminho? Será que o melhor caminho é se afastar um pouquinho para essas pessoas tirarem um tempo para si, refletir, né? Ou será que eu tenho que conversar e tentar explicar de que não é bem assim, tentar aumentar a autoestima dela para que elas corram atrás dos objetivos, né? E ver que elas não são inferiores, que só não aconteceu ainda porque não é o momento certo, né? Então, não sei. Daí vocês têm que adaptar para sua realidade e pensar direitinho, mas é isso que está acontecendo, tá? Na sua vida. Sem que você esteja vendo, talvez, né? Pode ser que para a maioria de vocês esteja oculto isso de vocês. Estava oculto até o momento, né? E agora vocês já sabem a realidade, tá? E aí, pessoal, por isso que eles também estão falando sobre esse canal, né? Que está bloqueado ou obstruído. Porque talvez vocês já pudessem, talvez vocês já tivessem uma ideia do que fazer, do que falar, de como se portar diante da situação, e talvez vocês até já soubessem que essa situação já estava acontecendo, se esse canal com a sua espiritualidade estivesse mais aberto, né? Então fica mais aqui um conselho para vocês, tá? Capri, começa a trabalhar mais esse seu lado espiritual. Se conectar mais com seus mentores, seus guias, seus anjos da guarda, seu superior, seja lá, né, como você os chama, tá? Mas aqui precisa reforçar um pouco esse canal com a espiritualidade, porque não tá limpo o suficiente, tá? Não tá aberto o suficiente para que eles possam falar com você de uma forma mais clara. E aí, Capri, mostrando como vocês serão vistos, né, no mês de julho, principalmente isso, com relação a essas pessoas que a gente está falando aqui, olha as cartas que vieram. O 7 de copas invertido e a lua invertida. Pessoal, aqui vocês serão vistos como alguém que descobriu a verdade, descobriu o que estava por debaixo dos panos, né? A imagem que me vê é como se assim, tivesse uma cortina, né? E aí vocês chegaram, então essa situação estava acontecendo por trás das cortinas. Aí vocês chegaram e fizeram assim, ó, abriram a cortina. E aí começou a sair um monte de rato, os ratinhos correndo, né? E é exatamente isso, tá? E eu tô sentindo aqui, pessoal, que quando isso acontecer, essas pessoas vão se sentir incomodadas, tá? No sentido assim, de elas vão ficar assustadas, envergonhadas, até um pouco amedrontadas, assim, sabe? Porque é bem a reação dos ratinhos, né? Quando eles são descobertos, o que eles fazem? Eles saem correndo, né? Porque eles sentem o medo, né? Meu Deus, fui descoberto, me viram, preciso correr, preciso fugir. Então eu vejo que essas pessoas vão se sentir, assim, um pouco amedrontadas por você ter visto a realidade, ter tirado esse véu de ilusões, né? Estão vendo além da situação que elas estão se mostrando aqui, né? E pessoal, eu tô percebendo isso intuitivamente aqui também, de que, claro, vocês já estão sabendo que isso está acontecendo porque vocês estão assistindo aqui a leitura de tarô, mas vocês vão perceber também nas entrelinhas, quando tiver essa conversa, sabe? A forma como a pessoa vai expressar o sentimento dela, o que aconteceu, sabe? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Não que ela vai usar essas palavras, mas um exemplo. Digamos que, sei lá, a pessoa, uma dessas pessoas que fala, mas antes de você conseguir esses objetivos aí, ou antes de você começar a namorar, sei lá, a gente era mais unido, a gente saía mais, você era mais amiga, você era mais legal, sabe? Aí que vai cair essa ficha, você fala, então a gente descobriu quem é a pessoa, é essa daí. Entendeu? Vocês vão pegar nos detalhes, nas vírgulas, na sutileza da situação, entende? E aí, quando vocês confrontarem essas pessoas dessa situação, claro, né, com muito cuidado, né, com muito jeitinho, essas pessoas vão ficar assim, ó, meu Deus, elas vão se sentir assustadas. Algumas aqui podem até negar, tá? Falar que não tem nada a ver, que você tá viajando e tal, porque é uma forma de se defender, né? É uma autodefesa, a negação. Então isso pode acontecer, tá, pessoal? Mas a verdade é essa, tá? As cartas não mentem. Jamais. E aí vocês têm que ver o que vocês vão fazer. E já na energia da sua casa, da sua família, Capri, saiu aqui a carta do Valete de Copas, a carta do Navio e a carta da Foice.
Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Eu vejo algumas situações aqui, algumas possibilidades para essas cartas. Aqui, essas duas cartas do Valete de Copas com o navio, ela fala sobre expansão e principalmente sobre amadurecimento, tá? Emocional, né, principalmente. Mas é vocês se sentindo mais maduros, passando por um processo de maturidade a partir de um corte ou uma separação aí que vocês vão fazer, tá? E como cai na casa da casa, falando sobre a sua casa e sua família, né? Então aqui, pessoal, tem algumas situações, tá? Se você, Capricórnio, está pensando aí em, ou vai passar por sei lá, vai sair da casa dos seus pais, ou você convive com familiares e vai ter um afastamento, né? Vocês vão para um lugar e os familiares vão para outro, ou você sai dali, ou os familiares saem de onde você está, enfim, se tem alguma relação com isso, uma separação aí entre vocês, familiares, eu vejo que isso vai trazer muita maturidade para vocês, tá? Eu vejo que um amadurecimento principalmente emocional, tá? Com relação a você ser mais responsável, vocês sabendo lidar melhor com as emoções, com os afastamentos, com separações também, sabe? É isso que eu tô falando. Agora, se não for o seu caso, Capri, aí eu vejo esse amadurecimento acontecendo a partir de um corte que vocês vão fazer. Pode ser aquelas pessoas que a gente falou lá no começo? Pode, mas não necessariamente, tá? Pode ser outras coisas, outras pessoas, né? Mas que tem um corte que vocês vão fazer aí, Capri, e que vai trazer muita maturidade para vocês, tem, tá? E de uma forma bem geral, eu vejo isso sendo bom, tá? Essa carta fala sobre boas notícias também. Então eu vejo boas notícias, bons acontecimentos, boas coisas acontecendo para você envolvendo o seu lar, tá? Já na sua vida amorosa, Capri, saiu aqui a carta do 10 de paus invertido e o 9 de ouros invertido. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Aqui, Capri, o seu jogo me conta que um dos lados aí, seja você ou seu parceiro, estão se sentindo sobrecarregados, tá? É como se toda a responsabilidade, todas as tarefas, né, caísse nas costas somente de uma pessoa. E aí, pessoal, aqui, se você está se identificando com essa energia, com o que eu estou falando aqui, Capri, então aqui eles pedem para você ter uma conversa com seu cônjuge para dividir melhor essas tarefas, tá? Ou essas responsabilidades, entender que você não precisa carregar tudo isso aqui, ó, sozinho nas costas, né? Mas saber separar, tipo, eu cuido de A, B e C e você, fulana, cuida de, ou fulano, né, cuida de X, Y, Z. Porque assim as coisas vão fluir e ninguém se sente sobrecarregado, né? Aqui precisa ter uma conversa para poder separar. Agora, se você não está se identificando com isso, cara, pode ser que seja o seu parceiro ou sua parceira que esteja se sentindo dessa forma. E aí é o momento de vocês fazer uma reflexão, né? Será que eu estou sendo justo com meu cônjuge em deixar ele cuidar de tudo sozinho enquanto eu fico aqui de braço cruzado, deitado olhando pro teto, né? Não que vocês façam isso, pessoal, mas é só um exemplo, tá? Eu gosto de colocar um exemplo bem exagerado para ficar bem claro, bem nítido do que eu estou falando, entendeu? Mas vocês entenderam, né, a mensagem? Será que está sendo justo? Será que está sendo legal? Será que está sendo bom pro meu relacionamento? É o momento de vocês refletirem se vocês não estão se identificando, tá? Como pode ser que também não seja pra vocês, né? Mas existe essa possibilidade. Então é hora de vocês começarem a avaliar, tá? Agora, Capri, se você está solteiro ou solteira, essa carta do 10 de paus também fala sobre esse cansaço, sobre essa exaustão. Aqui, Capri, vocês podem estar muito focados em outros assuntos, né? Seja trabalho, seja problemas pessoais, sejam responsabilidades que você tenha que fazer, né? E não está pensando muito em ter uma vida amorosa, em ter um parceiro ou uma parceira, ou você já se sente cansado de buscar um parceiro ou parceiro ideal e não consegue encontrar. É uma dessas duas situações, tá? Que eu vejo. E aí, como tendência futura, né? Tem escrito esse 9 de ouros aqui, fala que assim, se você se identifica com a primeira situação que eu falei, de você estar trabalhando muito ou cuidando de muitas coisas e não sentir um tempo, eu vejo vocês
separando, reservando um tempo aí para buscar alguém. Mas essa carta fala que vocês podem acabar buscando alguém pelos motivos errados. Sabe? Não, é como se vocês não estivessem buscando alguém para alguém que te ame, te respeite, aceite ali do jeitinho que você é, que tem um amor verdadeiro, recíproco, né? Onde tem parceria, amizade, mas estivesse buscando por outros motivos. Ah, é porque a pessoa é atraente, ou porque a pessoa representa algo pra mim, ou porque a pessoa tem poder, tem status, tem dinheiro, sei lá, não sei. Mas essa carta fala muito sobre isso, tá me trazendo muito essa energia, sabe? De você pode acabar buscando pessoas pelos motivos errados. Então atente-se, tá? Se não for vocês, Capri, que estão buscando as pessoas pelos motivos errados, pode ser que alguém se aproxime de vocês dessa forma. Querendo se aproximar, querendo ter algo com você, mas por motivos que não são muito concretos, que não batem com o que você quer, sabe? Ah, você quer alguém para ter um relacionamento sério, alguém para que esteja ali do seu lado, né? Pro que der e vier. E aí chega alguém que só quer uma coisa mais casual, uma coisa mais de uma noite, mas a pessoa não sente amor por você, mas só sente uma atração física, ou ela se atrai por aquilo que você tem, né? Te vê como uma pessoa próspera e quer se aproximar de você por causa disso. Entende? Então aqui pede cuidado, pede atenção, tá? Principalmente se você se identifica mais com aquele segundo grupo que eu falei, né? De você já está cansado de buscar pessoas ali e não encontrar o parceiro ideal. Pode ser que venha esse 9 de ouros invertido aí de uma forma meio velada, sabe? A pessoa começa a dar em cima de vocês e aí... Só que assim, ela não quer nada muito sério, ela só sente uma atração física, entende? Então pede pra vocês tomarem cuidado, tá? Siga a sua intuição. Por isso que eu tô falando de novo aqui, ó. Conecte-se mais com a espiritualidade para você ter mais essa intuição e você conseguir perceber, né? Receber as mensagens da sua espiritualidade também, que vai te ajudar na hora de identificar essa pessoa, né? E com calma também, né? Pra ver qual que é as reais intenções dessa pessoa que pode chegar aí pra vocês. Já na sua saúde, Capra, você vê aqui a carta do enforcado invertido. No fundo do baralho, nós temos aqui a carta do Sol invertido, o Rei de Copas. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Eu vejo vocês, Capricórnio, muito reflexivos com situações aí envolvendo a sua vida emocional principalmente, tá? Os seus sentimentos, o seu lado emocional. Eu vejo vocês conseguindo ter uma nova visão. Porque vocês poderiam estar fazendo vista grossa para alguns problemas emocionais que vocês têm, ou subestimando, sabe? Tipo, isso não tem nada, isso não tem nada a ver, isso faz parte de mim. E vocês agora, olhando diferente, falam, não, talvez realmente eu tenha que olhar para essa situação, para esse meu lado emocional com mais carinho, ou com mais atenção, tentar olhar de uma forma diferente, né? Principalmente, pessoal, porque aqui a gente viu que vocês têm uma tendência, né, de se doar demais e assumir muitas responsabilidades aí, que não tem necessidade, né? Então aqui, talvez seja vocês fazendo uma reflexão consigo mesmo, tá? Tipo, o que eu quero provar com isso? E pra quem que eu quero provar isso? Né? De que eu preciso estar 100% disponível para as pessoas, fazer coisas para as pessoas mesmo que isso possa me prejudicar, ou que eu não queira fazer, ou assumir toda a responsabilidade sozinho, ou sozinha. O que eu quero provar com isso? Quero provar que eu sou boa o suficiente? Que eu sou boazinha? Não sei, pessoal. Aqui eu vejo vocês passando por muita reflexão aqui. Eu vejo isso trazendo uma cura emocional para vocês, tá? Porque aqui pode ser que por muito tempo vocês estavam agindo dessa forma e achando que era normal, não dando devido valor, devida atenção para isso, né? E aqui, pessoal, essa carta do Sol invertido, essa carta tem uma criança, né? Se vocês olharem. Então, pode ser, pessoal, eu não vou dar o veredito aqui, né? Mas para alguns pode ser uma dica, uma pista aí, tá? Pode ser que esteja relacionado com algo da sua infância. Que você não se sentir bom ou bom o suficiente, se sentir menos que alguém, ou menos que algumas pessoas aí, sabe? Achar que
não é bom ou bom o suficiente. Não sei, tem alguma coisa assim me vindo muito forte ultimamente, pessoal. E aqui eles estão me pedindo para novamente reforçar para vocês. Conecte-se mais com a espiritualidade. Eu não paro de olhar para essa carta aqui do As de Espadas invertido, pessoal. Não para. Toda vez que eu olho para a mesa, meus olhos correm para essa carta. Então, isso significa alguma coisa, né? É para vocês se fortalecerem esse vínculo com essa espiritualidade. Porque tem muita coisa aí que eles querem falar, eles querem te ajudar a curar. Mas se vocês não têm um vínculo forte, as mensagens não chegam, né? Se chega, chega fragmentado, né? Chega pedacinhos, um pedacinho aqui, aí vocês não conseguem conectar as coisas, né? Tá? Mas tem alguma coisa assim, eu vejo vocês, ao menos, tendo um novo olhar, uma nova visão sobre essa situação aí que vocês estão vivenciando, tá? Já na sua vida profissional, Capri, saiu aqui a carta do 3 de paus invertido. Aqui, Capri, o jogo me conta, né, que tem alguma situação aí no seu trabalho que não deu certo, né? Não saiu como você gostaria, como você estava esperando. Aqui a gente pode estar falando sobre uma promoção que você queria e não deu certo, uma mudança de área, um aumento de salário, enfim. Tinha alguma coisa aí no seu trabalho que você queria que acontecesse e não aconteceu como você gostaria, né? E aí, para clarificar essa energia, tirei umas cartas aqui do baralho cigano. Isso aí aqui é a carta das nuvens, o urso e a carta da árvore. Então aqui, pessoal, eu vejo duas situações, tá? Aqui, essa situação não deu certo, não saiu da forma como você gostaria, de duas, Capri, ou porque você estava se sentindo confuso nessa situação, não tinha certeza disso que você queria, não sabia se isso era o que você queria mesmo, se era o melhor para você, né? Teve aqui uma falta de autoconfiança, Capri, tá? Por isso que a situação não deu certo, tá? Agora, se não for o seu caso, fala, não, Guilherme, eu estava muito confiante, eu me preparei para isso, eu tinha certeza de que isso ia dar certo, que eu ia conseguir, mas não deu. Aí, pessoal, fala sobre uma possível interferência externa, tá? Teve alguém aí no seu trabalho, pode ser algum superior, né, seu, que mexeu os pauzinhos aí para que você não conseguisse isso que você queria. Tá? É isso que eu posso dizer até o momento, tá, Capri? Se você quiser, a gente pode destrinchar melhor essa energia aqui com uma consulta particular, tá? Tem o link lá na minha bio, onde você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Para quem se interessar. Já na sua vida financeira, Capricórnio, saiu aqui a carta da carruagem, tá? Então essa carta pede para que você, em julho, tome as rédeas aí de volta da sua vida financeira, tá? Vai ser um ótimo momento para você guardar dinheiro, para você se organizar, para você se planejar, tá? Principalmente se você, ultimamente, né, nos últimos meses, teve que investir muito dinheiro aí em alguma situação, né? Teve gastos aí em excesso, então aqui fala, ó, o mês de julho vai ser um ótimo momento para você ter esse controle de volta, tá? Guardar, economizar, deixar tudo certinho, seja para recuperar esse dinheiro que você investiu, ou seja para você investir futuramente em uma outra coisa, tá? Mas a energia é essa. E já na sua energia da sua vida social, Capricórnio, saiu aqui a carta do As de paus invertido. Pessoal, aqui eu não vejo vocês muito sociáveis a ponto assim de ficar querendo sair, ir pra festinha, ou fazer festinha, esse tipo de coisa não, tá? Porque aqui, como a gente falou, vocês vão estar resolvendo muitos conflitos, né, que estavam acontecendo na sua vida. Né? A gente falou lá sobre um grupo de pessoas, no começo da leitura, falando sobre relacionamento, sobre vocês mesmos, né? Então aqui eu vejo o mês de julho vai ser um mês de você se organizar, sabe? Porque tinha umas baguncinhas aí, eu vejo vocês organizando tudo isso, e aí por conta disso vocês não estão muito no pique, naquele ânimo, né, de sair, de ter muito contato social, né? Vocês vão estar focados aqui em organizar a sua vida. Tá bom, Capri? Essa foi a leitura pra vocês. Fiquem todos bem. Um grande beijo, um abraço e até nossa próxima leitura. Tchau, tchau.